Olá, pessoal! O Momento Papo de Mãe está no ar. Você sabe o que é diástase? Quem tem ou teve sabe bem, porque é algo que incomoda bastante as mulheres. Na gestação, pode acontecer um afastamento dos músculos da barriga, mas não é motivo para desespero e nem sempre a cirurgia é necessária. Por isso, vamos falar com a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame e com a Tatiana Alves Carvalho, mãe da Tamires, de 1 ano e 8 meses. Tatiana, como você descobriu que estava com diástase? Bem, logo após o nascimento da minha filha, eu marquei os exames pós-parto. E através do resultado dos exames e também de um exame clínico da ginecologista, ela apontou a diástase. E também através do meu relato, né, que eu sentia um incômodo muito grande, 4 dedos depois aqui do diafragma, mais ou menos nessa região do abdômen. O que você sentia? É uma parte do abdômen bem enrijecida, como se fosse uma bola, né, formada. E aí ela me explicou que é uma separação desse músculo, né? Então ficava um incômodo muito grande. E a barriga não volta, é isso também? Tinha uma questão da barriga não começar a voltar? Ela fica mais flácida? Sim, a barriga fica bastante mole e além disso, na parte de cima dessa barriga mole, né, teve como se fosse uma bola mesmo, né, que fica formada e fica dura também. Doutora Ana Lúcia, uma flacidez logo após o parto é normal, né? Sim, sim. Como identificar que é diástase e ela é comum? Olha só, na verdade a gente tem 2 músculos aqui que seguram as nossas vísceras aqui para dentro, que chamam-se retoabdominais. E eles são ligados por uma estrutura que chama-se linha alba, que é uma estrutura fibrosa. E a diástase é o afastamento dessa musculatura. E esse afastamento é bem no lugar onde você sentia essa bola. Ele é mais comum aqui na parte superior, porque na parte inferior a própria anatomia desfavorece esse afastamento. E é comum. Aproximadamente 15% das mulheres que foram submetidas a uma gravidez podem cursar com um nível de diástase de reto abdominal. Só que, no entanto, nem sempre é necessário, como você mesmo falou, uma cirurgia ou algum ato que precise fazer a correção. E por que acontece a diástase? Ela é mais comum em mulheres que já engravidaram mais de uma vez. Então, é curioso que no seu caso, na primeira gestação, você já cursou com a diástase de reto abdominal. Então, ela é mais comum naquelas que têm 2, 3 gestações. A gente tem uma questão genética envolvida, né? Então, tem mulheres que têm uma musculatura um pouco mais frágil do que outras mulheres, mas uma maneira de se evitar é justamente durante a gestação fazer a prática de atividade física para o fortalecimento dessa musculatura e muitas vezes uma fisioterapia obstétrica, né? Existe essa especialidade. Mas mesmo assim, porque acho que a Tatiana fez exercícios na gestação. Sim, eu fazia diariamente, eu fazia hidroginástica e fazia pilates e yoga. Quer dizer, tinha que acontecer. Você vê como medicina não é uma coisa, não é uma linha reta, né? Não, nem sempre previne, né, exatamente. Existem essas medidas que a gente orienta, mas nem sempre depende muito também da sua estrutura física, de como está teu músculo naquele momento, Sim. né? E você sentia alguma dor também, além disso? Não, só o incômodo, porque muitas pessoas também me perguntavam se eu ainda estava grávida. Então era constrangedor para mim. Não, eu não estou, é que o meu corpo ainda não voltou. E é difícil muitas vezes você falar sobre a diástase, que é um assunto que não é muito conhecido, né? E as pessoas também não querem entender quais são as modificações do corpo dessa mulher no pós-parto. Porque o que acontece é que, no fim, muitas mulheres acabam não tratando, porque acham que é uma flacidez comum. O que acontece com a mulher que não trata a diástase, doutora? Então, além dessa questão estética, que realmente é chato, é ruim, né? A gente muitas vezes pode ter uma alteração da postura, né? Porque os músculos reto-abdominais, eles são responsáveis pela nossa postura. Muitas mulheres têm dificuldade para urinar, porque às vezes não consegue se posicionar adequadamente, dificuldade para defecar, porque não consegue fazer a força suficiente, e até nos próximos partos, né? Porque no momento expulsivo, a gente precisa daquela força, né? A força dos músculos reto-abdominais. E se eles estão afastados, eles não conseguem ter uma eficiência adequada, né? Então, nas próximas gestações, nos próximos partos, isso pode realmente comprometer o período do parto.
Bom, e a gente sabe que toda essa mudança na postura pode provocar dores na coluna Sem também. dúvida. São várias consequências, né? E acho que tem toda uma questão, como tem essa coisa estética, de afetar a autoestima também, né? Não sei, você pensou, puxa, será que agora eu vou ficar com essa barriga assim, né? Que não vai voltar ao meu corpo? Você teve essa preocupação? Sem dúvida eu tive, apesar de ter emagrecido muito na primeira semana, eu perdi todo o peso que eu ganhei, né, na gestação, eu também senti bastante essa questão da autoestima, né? E o que eu fiz? Eu fiz uma reeducação alimentar, fazia bastante caminhada e aí depois de um ano eu consegui realmente que meu abdômen voltasse no estado normal, digamos assim. Depois a Tatiana conta um pouco mais. A nossa conversa continua no próximo bloco. A gente vai falar mais sobre tratamento. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta falando sobre diástase. Tatiana, você falou no bloco anterior que fez caminhada, fez dieta. Você teve alguma outra orientação para tratar a diástase? Não, eu não tive outra orientação. Você procurou algum outro especialista ou você fez por conta própria, um fisioterapeuta, alguma coisa assim? Na época eu não tive tempo, né, para procurar um especialista no assunto e eu esperei com o tempo mesmo voltar ao normal o abdômen. E resolveu para você? Sim. Doutora, existem outros tratamentos? Existe o tratamento clínico e existe o tratamento cirúrgico, né, do afastamento da musculatura reto-abdominal. O tratamento clínico, ele consiste na realização de exercícios justamente para o fortalecimento dessa musculatura e diminuir esse afastamento. Já o tratamento cirúrgico, normalmente ele é feito por cirurgiões plásticos, né, e ele consiste em suturar, né? A gente vai lá e aproxima mecanicamente a musculatura através de uma cirurgia chamada abdominoplastia. Mas né? com exercícios é possível voltar a ser como era antes? É possível, mas vai depender muito do nível de afastamento e da estrutura muscular daquela mulher. Doutora, e depois de quanto tempo a mulher pode começar a prática de exercícios? Porque as mulheres, ou quando tem parto normal, ou quando tem uma cesárea, elas ficam em dúvida. Quando elas já podem começar a prática de exercícios? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Gravidez e exercício é uma coisa que combina muito, né? Muitas vezes a gestação é o motivo para a paciente começar a fazer atividade física. E ela pode ser continuada no pós-parto, claro que depois de uma avaliação do obstetra, porque cada paciente tem a sua particularidade, mas habitualmente, de uma maneira geral, a gente depois dos 40 dias, quando aquela paciente ela volta para uma consulta de alta, né, que a gente vai avaliar se o útero voltou, se a amamentação está ok, se o sangramento parou, daí a gente acaba liberando essa paciente para fazer atividade física mais vigorosa. Tatiana, você teve parto normal? Sim, eu tive parto normal. E daí, quer dizer, isso não influencia na diástase, se foi parto normal ou cesárea? Olha, isso não é um consenso, né? E também não é uma contraindicação para parto normal, mas aquelas mulheres que solicitam mais a musculatura, ou seja, do parto normal, elas acabam tendo um pouco mais de diástase, mas isso não é um consenso. É importante a gente saber que isso não é uma contraindicação para parto normal, porque o parto normal é a via de parto preferencial para aquelas mulheres que estão bem de saúde, que não tem nenhum problema. E o ganho de peso pode influenciar na diástase? Daí sim, assim, o ganho de peso durante a gestação, a falta de atividade física, né, o sedentarismo, tudo isso são fatores de risco para que essa mulher tenha diástase abdominal. Por isso a importância de se fazer atividade física e se manter uma dieta saudável durante todo o período gestacional. Tatiana, você procurou controlar o peso durante a gestação? Sim, na época eu tive acompanhamento com nutricionista e eu era muito ativa, até fora do comum, né? Todos os dias eu fazia atividade física, realmente aconteceu porque tinha que acontecer, não tem uma explicação. E às vezes a barriga fica muito grande, né? Independentemente de você ganhar peso ou não, a barriga fica grande. Depende, né? às vezes, um pouco da postura da paciente. Aquelas pacientes que têm muita lordose, que se projetam para frente, eles ficam com barrigão. Aquelas que são mais retificadas,
ficam com a barriga menor. E se é uma gestação de gêmeos ou trigêmeos, aí aumenta Daí aí sem a dúvida, possibilidade. daí sem dúvida, porque você tem uma solicitação da musculatura muito maior, né? Por causa do aumento do volume uterino. Tatiana, você pretende ter mais filhos? Eu quero, mas aí eu vou me cuidar, né? Eu já sabendo que no meu primeiro pós-parto eu tive a diástase, eu quero trabalhar essa musculatura, fortalecer, para que no próximo parto eu consiga ter uma recuperação no pós-parto muito melhor do que foi a minha anterior. A diástase pode se repetir, doutora? Ela pode se repetir, por isso que assim a correção cirúrgica, né, quando ela é necessária, os médicos cirurgiões plásticos acabam recomendando que seja realizada depois do último parto. Quer dizer, quando você decidir não ter mais filhos, porque se fizer essa cirurgia e engravidar depois da cirurgia, aí pode acontecer a diástase. Não necessariamente, mas ela pode voltar. Mas é importante também para que a gente avalie cada paciente, individualize cada caso, porque às vezes não é só uma questão estética, como eu mesmo disse. Então, se estiver atrapalhando a qualidade de vida daquela mulher, daí muitas vezes ela tem que antecipar a cirurgia antes mesmo dela completar a família. Tatiana, quanto que você ganhou na gestação de peso? 13 quilos. Então, ficou dentro de uma margem boa, a Tatiana, né, doutora? Não, sem 13 dúvida. quilos. Ela é magrinha e o recomendado para quem é eutrófica, tem um índice de massa corpórea normal abaixo de 25, é até 16 quilos. Então, ela está super bem. Doutora, e uma gravidez seguida da outra pode aumentar as chances de uma diástase? Pode aumentar a chance de uma diástase quando esse intervalo ele acaba sendo menor do que um ano, que a mulher engravida novamente. Né? Por isso que é importante, eles falam, esse tempo, até para o corpo da mulher voltar ao normal. Sim, sem dúvida, porque durante a amamentação, os nossos hormônios eles não estão iguais a quando a gente não está amamentando, né? A amamentação é como se a gente estivesse numa menopausa, né? O estrógeno, que é o hormônio feminino, ele fica muito baixo. E ele também é responsável pelo trofismo da nossa musculatura, né? A sua filhinha está com 1 ano e 8 meses. Você pensou num intervalo ideal aí entre um filho e outro? Que a gente para pensar nisso, né? Quanto que vai ficar a diferença de idade dos filhos? Sem dúvida. Eu pensei bastante, ainda não cheguei nesse momento do planejamento de data para um próximo filho. Mas eu tenho essa vontade. O ideal para o corpo da mulher é dar, então, quanto tempo, no mínimo, quanto tempo entre uma gestação e outra? O ideal é de 1 ano entre uma gestação e outra. E naquelas mulheres que tiveram uma cesárea, o ideal é que o parto seja de 2 anos o intervalo, porque uma cesárea anterior não necessariamente significa que ela não vai poder ter um parto vaginal posteriormente. Agora, se esse intervalo ele é menor do que 2 anos, por conta da cicatrização e da fragilidade da musculatura do útero, acaba se somando riscos, né? Tá ótimo. Quero agradecer a doutora. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada a você, Tatiana. Obrigada eu. E boa sorte, então, quando encomendar o próximo. Obrigada. Doutora, tem site para deixar? Sim, é www.elasaude.com.br, o ela com 2 L's. Ótimo. E você também pode participar do nosso programa enviando perguntas em vídeo. É só baixar o aplicativo Cultura Digital no seu celular e seguir as instruções. Mande suas dúvidas que a gente está esperando. É isso aí. Até a próxima. Tchau.